Deputado Marcelo Van Hatten, fazia dias que queríamos conversar com o senhor a respeito do projeto Escola Sem Partido. Sabe que temos grande respeito pelas suas posições, pelo seu brilhantismo com as suas posições, e queríamos ouvi-lo. Boa tarde. Boa tarde, Jeremir. Boa tarde, Taline. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Guaíba. De fato, estamos tentando há algum tempo e finalmente deu certo. Que bom, porque é um projeto que eu apresentei na Assembleia Legislativa no ano passado e que gerou uma repercussão mais recentemente, de uma forma muito forte, em alguns setores da sociedade, justamente os setores mais preocupados com o fim de doutrinação partidária ou ideológica dentro da sala de aula. São aqueles setores vinculados a sindicatos de esquerda, a partidos políticos, PT, PSOL, PCdoB. A gente tem visto muita resistência a um projeto que visa nada mais do que garantir a pluralidade em sala de aula. Na escola sem partido, ele poderia ser chamado também de escola sem mordaça. Agora eu vi o meu colega, deputado Juliano Roso, entrou com um projeto de lei com essa alcunha, né? Escola sem mordaça, mas escola sem partido também é uma proposta de uma escola sem mordaça. Sem mordaça sobre quem? Sobre alunos, sobre pais que denunciam o que acontece em sala de aula. Às vezes um professor que, em vez de abranger o conteúdo como um todo, ele insiste apenas no seu posicionamento, na sua opinião, e não permite ao estudante que ele possa, com pluralismo de ideias no ambiente escolar, aprender de fato a matéria e depois tirar uma conclusão e emitir a sua própria opinião a respeito. Agora, como é que vai acontecer na prática se o projeto for aprovado, deputado? O próprio projeto, ele traz no seu artigo 6º a previsão de que a Secretaria de Educação possa estabelecer um canal de comunicação para que esses pais, alunos, enfim, e mesmo professores, até não falei no início da minha fala, há professores também que se queixam de colegas professores que fazem isso, e eu gosto sempre de citar, eu sempre quero acreditar que é uma minoria de professores. Eu estudei em escola pública todo o meu ensino fundamental, primeiro ano de ensino médio, e estudei em escola privada os 2 anos finais do meu ensino médio, e também admito que a maioria dos professores não fazem esse tipo de doutrinação, mas aqueles que fazem, eles precisam saber que há um canal de comunicação no governo do estado, por exemplo, onde pais, alunos e professores que não fazem esse tipo de doutrinação possam, um canal em que eles possam simplesmente fazer essas denúncias de forma anônima, enfim, até para que sejam comprovadamente ações desse tipo e que não sejam daqui a pouco acusações inverídicas. Então seria o estabelecimento de um canal de comunicação na Secretaria da Educação, até porque, por exemplo, eu sou deputado estadual agora e eu recebo muitas denúncias de doutrinação, mas eu sou um ente político, eu sou um ente que precisa necessariamente ter uma determinada opinião sobre os fatos. Pelo menos é isso que a sociedade, os meus eleitores demandam. Não é correto, neste ponto, né, que eu receba todas as denúncias e depois eu faça algo a respeito delas. Eu posso, no máximo, é meu dever, dar publicidade. Agora, o governo, sim. No momento que tem uma Secretaria de Educação, é importante que tenha um órgão com pessoas capacitadas para avaliar se realmente ocorreu doutrinação no caso específico ou se a denúncia daqui a pouco não é falsa. O que é doutrinação, deputado? Por exemplo, para os nossos ouvintes entenderem. Eu tenho vários relatos aqui de pessoas que entraram em contato com a gente e que ficam muito preocupadas quando professores, por exemplo, diz aqui Ícaro Vieira, né? Eu estava no primeiro ano do ensino médio, nas aulas de sociologia, a minha professora sempre se referia ao capitalismo como capitalismo e todo tipo de teoria conspiratória acerca do capitalismo. Na faculdade de psicologia tive uma experiência ruim, ele continua. Um professor meu, no período de eleições presidenciais, dedicou bom tempo da aula a fazer uma campanha para Dilma Rousseff. E aqui poderia ser para Dilma, poderia ser para Écio, poderia ser depreciativo em relação ao capitalismo, poderia ser ao socialismo. Não cabe ao professor fazer isso de uma forma constrangedora. Eu sempre repito, sou a favor da liberdade de expressão, inclusive de opinião. Dentro da sala de aula, se o aluno perguntar, e mesmo se o professor quiser, ele pode dar a sua opinião. Jornalista é a mesma coisa. O jornalista quiser dar sua opinião sobre determinado fato, ele também vai dar. Sobretudo se for um artigo de opinião, se for no seu Facebook, enfim. Agora, no momento em que ele está fazendo uma matéria, se o órgão para o qual ele trabalha se diz isento e quer buscar realmente a verdade, ele vai mostrar todos os lados e o leitor vai tirar a sua conclusão. Da mesma forma, dentro da sala de aula. Se o professor quiser dar a sua opinião e dizer, esta é a minha opinião, eu não vejo problema nenhum nisso. O que ele não pode é dizer, esta é a opinião válida e todas as outras não servem. Até porque também há relatos de estudantes, isso a gente ouve no nosso dia a dia, de que determinado professor não gostou da opinião que ele deu numa prova, por exemplo, e depois recebeu uma nota mais baixa do que deveria receber por uma simples questão de opinião e não
por ser de fato uma resposta que é válida como outra resposta que talvez o professor tivesse gostado mais em relação ao aspecto valorativo. Se está dentro do conteúdo da matéria e o aluno respondeu adequadamente àquela questão, não tem por que ele receber uma nota mais baixa do que outro aluno que concorde com a opinião do professor. Deputado Marcelo Van Hatten, o senhor tem sido criticado por ter distribuído um panfleto relativo ao seu projeto numa escola em Três Cachoeiras. Saiu inclusive matéria no jornal do Estado de São Paulo e os ouvintes estão mandando aqui o link dessa matéria, já chegou aqui uns 20 em poucos segundos. Essa atitude tem sido considerada contraditória. O senhor estaria criticando querendo uma escola sem partido e partidarizando a escola? Não, de forma nenhuma, Jeremias. Para começar, existem maus professores, existem também jornalistas que não seguem o seu dever profissional. Essa jornalista fez contato comigo às 23 horas na sexta-feira, dizendo que havia recebido de última hora a informação de que eu tinha ido a um colégio em Três Cachoeiras. Em primeiro lugar, essa informação é pública. Há muito tempo está no meu site, está no meu Facebook, de que eu estive de fato em Três Cachoeiras, no colégio, justamente acompanhando um caso de doutrinação por parte de um professor. Muito bem, estive lá e de fato entreguei um material institucional, que aliás já entreguei para os senhores aqui também na rádio, em outra oportunidade, em que faço ali um relato das minhas atividades do mandato, inclusive uma prestação de contas daquilo que eu fiz no mandato. Entreguei a professores e a diretoria, não a estudantes. E poderia ter entregue a estudante, mas eu entrego para estudante do lado de fora do colégio, apesar de não ser material de campanha. Campanha sim, campanha se faz do lado de fora. Agora, o engraçado é que foi comparado pela jornalista uma atividade de prestação de contas institucional com a doutrinação que acontece dentro de sala de aula por professores que têm outro tipo de autoridades sobre seus estudantes. E o pior, onde foi que ela mais errou no seu dever profissional, essa jornalista, chamada Luísa Martins? Ela disse que alguns consideram esta atitude incoerente. Primeiro, ela não conhece meu mandato, que, como o senhor disse antes, né, eu tenho mantido sempre uma coerência entre o que falo e aquilo que faço. Quando ela diz alguns, jornalisticamente, ela está simplesmente colocando isso no ar sem dizer quem seriam esses alguns, colocando uma opinião que muito possivelmente é a dela e não a de pessoas que a procuraram. E pior ainda, quando ela faz esta acusação de que alguns teriam considerado incoerente com aquilo que eu defendo, no momento em que eu estou fazendo apenas uma prestação de contas institucional no mandato e eu disse isso para ela, ela está sonegando aos seus leitores a informação correta e precisa, que é a de que eu ali estava cumprindo a minha função de, como deputado estadual, dar transparência também ao meu mandato, além de acompanhar os temas que são correlatos àquilo que eu faço. Então é uma pena, eu jamais vou defender uma imprensa sem partido. A imprensa pode ter partido e ainda que seja o desejo de muitos leitores, quando vem um jornal, por exemplo, o Estado de São Paulo, ser isento, digamos assim, no sentido de apresentar os fatos e a verdade, não se justifica em nenhum momento censura sobre um órgão de imprensa. Jamais isso. Eu critico o trabalho de uma pessoa se ela falta com o seu dever profissional, por exemplo. Mas eu acho injusto com os leitores do Estado de São Paulo uma jornalista fazer uma matéria absolutamente tendenciosa, mudando a verdade para tentar defender um ponto de vista que aí se percebe porque é tão importante a escola sem partido, deixou muita gente extremamente alvoroçada, preocupada, vão perder a oportunidade de doutrinar crianças para os seus fins políticos dentro dos colégios e por meio de uma rede muito grande que a gente sabe que atua dessas formas nas sombras, com jornalistas, com militantes de sindicatos, com filiados a partidos políticos e políticos, acaba fazendo com que uma simples matéria, uma coluna, vire uma espécie de tentativa de assassinato de reputações. Isso acontece em especial no Brasil, onde o analfabetismo funcional é tão grande e tantas pessoas acabam entendendo errado aquilo que está escrito numa matéria, e também a má fé, infelizmente, reina, infelizmente também em muitos momentos dentro dessa profissão tão nobre que é a do jornalismo. Deputado, o seu projeto tem causado, seu e também em nível nacional, a ideia de escola de sem partido tem causado realmente muita polêmica. Alguns alegam que ela propiciaria, digamos assim, daria espaço para simplesmente impedir o tratamento de determinadas matérias em sala de aula. Algumas que são realmente complexas. Por exemplo, o que se deve dizer sobre a chegada dos portugueses ao Brasil?
Se disser que não foi uma descoberta, porque os índios já estavam aqui, isso será entendido como uma tentativa de doutrinação, de revisão. O seu projeto passa por aí ou não? Não, passa um pouco sobre os livros didáticos também, há uma referência, mas o fato é que se nós olharmos hoje os livros didáticos fornecidos pelo MEC, o que há para ser aproveitado pelas escolas, tanto públicas como privadas, a gente já vê, pena que eu não trouxe exemplos aqui comigo hoje, mas a gente já vê que há vários exemplos, inclusive muitas pessoas me enviam isso também pelo Facebook, de tentativa de contar a história de uma forma como ela de fato não aconteceu. Por exemplo, eu vou dizer algo que é mais recente. Dilma Rousseff disse logo depois de acabar o processo de impeachment no Senado que ela foi uma defensora da democracia. Bom, ela pode dizer isso no momento em que ela viveu no Estado democrático agora, durante o Estado de Direito, foi presidente da República, pode até dizer, apesar de eu discordar, porque muitas coisas que ela e o seu partido fizeram foram contra os fundamentos basilares de democracia, mas ela pode dizer que ela estava ali porque é uma presidente eleita, estava defendendo seu mandato, democracia, etc. Mas ela não pode dizer a mesma coisa em referência àquilo que fez na sua época de militante comunista. Ela foi, inclusive, uma das articuladoras de sequestros, de assaltos a banco. Ela foi uma militante que não estava querendo combater uma ditadura, que realmente aconteceu no Brasil, episódio lamentável da nossa história, para defender a democracia. Não. Eles foram financiados, sabes muito bem disso, conhece a história e muito mais do que eu, financiados por soviéticos, treinados em Cuba. Muitos desses militantes que hoje dizem que estavam defendendo a democracia, na verdade queriam, aos moldes cubanos, instituir no Brasil uma ditadura. Então, acho muito importante que a história seja contada exatamente como ela é. Que houve abusos dos dois lados e nós precisamos deplorá-los. Nós vivemos num Estado de direito, numa democracia, mas nós precisamos contar também a história como ela é. Falar que comunismo, nazismo, fascismo, etc., sejam tipos de ideologias que busquem democracia, impossível. Comunismo, que é a ditadura do proletariado. Aliás, são todos, só de sinais trocados, né? São todos regimes que buscavam, só para concluir, centralizar no poder do Estado e do representante político todo o poder de decisão, tirando a liberdade dos indivíduos. O senhor tem muitas polêmicas dentro do seu partido, o Partido Progressista, porque o senhor agora mesmo caracterizou o regime militar como uma ditadura, mas muitos dos integrantes do PP não consideram que tenha havido uma ditadura no Brasil a partir de 1964. De fato, historicamente, se olharmos sob o aspecto puramente científico, a ditadura no Brasil, ainda mais em comparação com as ditaduras em outros países da América Latina, foi mais branda e foi uma espécie de autoritarismo e não totalitarismo. É o que a ciência política usa para diferenciar os sistemas totalitários que buscam vencer, além do poder físico e da força, corações e mentes, né? Conquistar corações e mentes do cidadão, e autoritário que, olha, salvo alguns exemplos, por exemplo, campanha pela Petrobras, etc., ou pela seleção brasileira, umas coisas mais ufanistas, mas em geral não foi um regime que tentou, né, instaurar um totalitarismo no Brasil. Tanto é que havia Congresso, bem ou mal, etc, etc. Agora sim foi uma ditadura. Acho que eu devo, com a verdade dos fatos, a justiça. Foi uma ditadura, houve supressão de direitos civis, liberdades políticas do cidadão, e hoje mesmo no Brasil nós vivemos uma democracia, mas se nós pegarmos os índices da Heritage Foundation, por exemplo, da Freedom House, a gente vê que o Brasil, comparado ao restante do mundo, também ainda não é considerado uma democracia totalmente livre. E aliás, os índices mais interessantes da Freedom House é justamente a liberdade da imprensa. Nós temos no Brasil um número altíssimo de morte de jornalistas, sobretudo em outras regiões, não tanto, felizmente, no estado do Rio Grande do Sul, estou falando aqui, inclusive, num estúdio de rádio, que deixam o Brasil em liberdade de expressão, que faz parte, é um dos aspectos de uma democracia saudável, muito para trás de outros países avançados. Então nós precisamos ser, em primeiro lugar, científicos. E aqui, para concluir, minhas respostas são um pouco longas às vezes, mas para concluir, Jurimir, eu acho que é a parte mais importante do projeto Escola Sem Partido, que de fato é um projeto que de aplicabilidade imediata tem muito pouco. O que nós precisamos é pensar no longo prazo, sobretudo na formação dos nossos professores e dos nossos alunos, que precisam obedecer muito mais as regras da ciência do que ao bel prazer de uma ideologia X ou Y. Acho que esse é o grande desafio que nós temos no Brasil.
O projeto passa no plenário da Assembleia? Eu acredito que no plenário da Assembleia vai passar. Nós temos uma discussão primeiro na CCJ. Deputado? O governo nunca demonstrou nem apoio nem rejeição. O governo, ele normalmente deixa muitos livres os deputados, até porque são poderes independentes. Mas no caso de aprovação, o senhor não acredita num veto do governador Sartori, por exemplo? Não acredito. Eu acho que o governador Sartori, ele tem um respeito muito grande pelas instituições, e havendo maioria de votos, a menos que haja algo de ordem constitucional que não tenha sido percebido antes na CCJ, mas a princípio a própria CCJ acredito vai se inclinar pela constitucionalidade do projeto, pois de fato ele mais junta, enumera e cataloga leis que dizem respeito ao dever profissional do professor do que de fato inova. E o grande benefício, acredito, do protocolo desse projeto de lei é justamente esse debate público que está sendo feito, inclusive aqui na Rádio Guaíba. Muito obrigado, então, deputado Marcel Van Hatten, que explicitou aqui qual é o seu projeto, Escola Sem Partido.